O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, não pode evocar a imunidade parlamentar para deixar de explicar a ameaça de romper o acordo sobre a distribuição de emendas de comissão. O ministro deu 5 dias para as partes do processo sobre o orçamento secreto se manifestarem, como Congresso, governo e também o PSOL. O partido é autor de uma ação. As entidades interessadas também poderão se manifestar. Nesta semana, Sóstenes enviou um ofício ao Supremo dizendo que não tem obrigação de apresentar quaisquer explicações sobre a sua fala. Inclusive, ele também conversou com jornalistas a respeito da imunidade parlamentar e a maneira como ele interpretou a sua prerrogativa de não precisar dar explicações. E aí, Flávio Dino fez uma interpretação diferente, tanto que rejeitou a resposta do deputado Sóstenes. Trazer o Dávila para ponderar em relação às maneiras distintas de compreender o dispositivo da imunidade parlamentar, o posicionamento de Sóstenes Cavalcante e a rejeição de Flávio Dino, que é o ministro do Supremo, sobre essa justificativa do líder do PL, Dávila. Caniato, a imunidade parlamentar é um direito garantido na Constituição e é inacreditável o número de vezes que a imunidade parlamentar vem sendo violada, atacada e vilipendiada nos últimos tempos no Brasil. É como se ela não existisse mais. É como se uma coisa que é absolutamente clara. O artigo 53 da Constituição está ali dizendo que o deputado tem pleno direito de manifestar na tribuna, principalmente as suas opiniões, as suas ideias, suas crenças, sem nenhuma forma de coerção. Então, essa interpretação relativa da imunidade parlamentar é algo escandaloso. Aí nós temos perseguição, por exemplo, como é o caso do deputado Marcel Van Hatten, como foi agora recentemente a questão do deputado Nicolas Ferreira. Então, não se pode banalizar o que está na Constituição. Agora, eu queria tratar de um tema aqui que eu acho fundamental, que é a questão das emendas parlamentares, porque no fundo, todo esse pano de fundo do ministro Dino com os parlamentares tem a ver com a questão das emendas, é a busca por transparência nas emendas. E nisto, o ministro Dino está correto. É preciso dar transparência para nós, todos brasileiros, saber como o dinheiro público vem sendo utilizado e gasto. Principalmente como vem sendo gasto. Porque isso, a única coisa que está se pedindo é transparência. Nós precisamos saber como é que essas emendas estão sendo gastas. Ué, o deputado Palumbo que está aqui, ele sempre fala, eu estou mandando para a saúde, estou mandando para isso, qual é o problema? É assim que tem que ser, é assim que é um parlamentar de verdade. Então, agora, não pode mandar asfaltar a estrada da porta da sua fazenda, não pode mandar para a prefeitura que o seu parente é prefeito da cidade, aí começa a complicar a coisa. Então, está certo trazer mais transparência. Segundo ponto é o seguinte, é um escândalo este abocanhamento do dinheiro público que foi feito pelo parlamento nos últimos anos. Nós estamos falando hoje, Caniato, que 24% das verbas discricionárias do orçamento se tornaram emendas parlamentares. Isso não existe em nenhum parlamento do mundo. A média deste dinheiro discricionário do orçamento utilizado em democracias avançadas, como os Estados Unidos, como os países da Comunidade Europeia, é 1,5% do orçamento discricionário. No Brasil é 24%. Então, é um valor absurdo, descomunal, num país no qual nós não temos nenhuma transparência como essa verba é utilizada. Então, são duas questões que não podemos misturar. Temos de defender plenamente a imunidade parlamentar garantida na Constituição, principalmente a liberdade de expressão, de independência dos parlamentares, mas nós temos de trazer mecanismos de maior transparência de como o dinheiro público está sendo gasto por meio dessas emendas. Isto é fundamental para dar mais credibilidade, inclusive, aos bons deputados, porque esses vão querer essa transparência, porque eles serão aplaudidos se utilizarem de maneira criteriosa o dinheiro público. Agora você, Cristiano Beraldo, claro, tem uma discussão muito importante a respeito da necessidade dos parlamentares publicizarem as ações que são tomadas com o dinheiro público, com as emendas parlamentares, que esse processo seja o mais transparente possível.
Mas, especialmente quando a gente olha para esse episódio envolvendo Flávio Dino e Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, fica claro o embate que a gente vem acompanhando já faz um bom tempo entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, né? Porque em determinado momento Sóstenes Cavalcante destaca a imunidade parlamentar, prerrogativa dos parlamentares, sublinha esse dispositivo como inviolável, e daí a resposta do ministro dizendo que sim, mas que a imunidade parlamentar para essa justificativa não serviria. É mais um capítulo do embate que a gente tem acompanhado aqui, né? Pois é, a lei só vale quando convém a autoridade que tem o poder de decidir a respeito dela. Agora, tem um ponto que eu queria chamar a atenção em relação às emendas parlamentares, na sequência da fala do Dávila, é que não é o problema maior, na minha forma de enxergar, não é mais se esse dinheiro está indo para um destino justo, e aí a gente pode trazer aqui todos os exemplos do delegado Palumbo na aplicação das suas emendas impositivas, mas o ponto, se ela está indo para uma finalidade justa ou sendo desviada, é menor, na minha visão, do que a constatação de que este modelo de emendas parlamentares simplesmente não deu certo. Nós não resolvemos nenhum problema do Brasil a partir desta forma de execução do orçamento brasileiro. O argumento utilizado de que o deputado ele representa o povo, ele representa as localidades, então ele conhece quais são as demandas da localidade. O problema é que, olhando para um país, se você não tem um projeto conjunto para o país inteiro, para você resolver os problemas estruturais do país, não adianta você ficar apagando incêndio, sobretudo quando existe um número muito elevado de parlamentares que não são nem safados, não, mas são incompetentes, não conseguem discernir, não conseguem compreender a dimensão da responsabilidade que possuem ao terem essa autoridade de definir para onde vai o orçamento brasileiro. A educação melhorou? Nós resolvemos os problemas estruturais da saúde? As nossas vias, as nossas ferrovias, os nossos portos, os nossos aeroportos, isso tudo está resolvido? Porque já se gastou bilhões, dezenas e dezenas de bilhões de reais, gastos todos os anos. Então, Caniato, claramente este não é o caminho. E a discussão tem que ser muito mais profunda do que simplesmente transformar isso num debate sobre a imunidade parlamentar. E olha que o ministro Flávio Dino foi governador do estado do Maranhão, um estado que recebe uma parte muito importante do orçamento brasileiro, bastante superior àquilo que o Estado contribui com o orçamento da União, mas mesmo assim o Estado não evolui, continua apresentando índices sofríveis de segurança pública, de educação, de saúde. E o ministro que saiu de lá e foi para o Senado. Quer dizer, ele tem uma experiência completa da vida pública brasileira, da vida política brasileira. E era de se esperar que ele soubesse, primeiro, respeitar a imunidade parlamentar e depois aproveitar a sua posição de autoridade no Supremo Tribunal Federal para conduzir essa discussão para uma esfera bastante mais importante para resolvermos o problema do Brasil do que essa que acaba sendo travada. Pois é, inclusive o ministro Flávio Dino já atuou nos 3 poderes da República. Até teve uma piada dia desses num dos julgamentos e um dos ministros chegou a fazer uma ironia, dizendo que Flávio Dino passou por todos os cargos do funcionalismo público, né? Porque ele já atuou em muitos cargos. Mas antes de passar para o delegado Palumbo, só quero
dar a palavra para o Dávila, talvez para comentar essa reflexão, esse questionamento do Beraldo acerca do dispositivo da emenda parlamentar ou a maneira como esse dispositivo é operado. Vai lá, Dávila, depois eu passo para o Palumbo. Não, o Beraldo tem razão. Se o gasto fosse eficiente, nós não teríamos os indicadores que nós temos em saúde, em segurança pública, em educação. Então, está correto. Se nós tivéssemos utilizado de maneira eficiente, mensurando o retorno social sobre cada investimento, nós teríamos polícia da melhor qualidade, educação da melhor qualidade e saúde da melhor qualidade. Porque o Brasil é o país emergente que tem o maior gasto público em relação ao PIB. Então, se a gente gasta mais que todos os outros emergentes, nós deveríamos ter um serviço público de qualidade. Nós não temos. Portanto, não é só uma questão de alocação de recurso, é uma coisa da eficiência do gasto público. E isso não se resolve só com emenda, isso precisa mudar a governança do Estado. Então, isso que me chama a atenção. Do outro lado, a emenda poderia ajudar a melhorar na ponta esse serviço. Por exemplo, se o delegado Palumbo manda lá uma emenda para o hospital de base em Rio Preto, que é espetacular, tenho certeza que vai ajudar, porque a gestão do hospital de base é excelente, é extraordinária, e esse dinheiro lá na ponta vai fazer com que o hospital de base compre a melhor máquina possível de tomografia, vai ajudar a melhorar as cirurgias. Então, assim, você tem uma melhora. Mas por quê? Porque a gestão do hospital de base é exemplar. Agora, se você manda para um lugar onde está infestado de corrupção, de péssima gestão, não adianta você falar, mandei o dinheiro para a saúde. Pode aliviar a consciência do deputado, mas não ajuda nada a melhorar a ponta. Então, hoje, a distribuição de emenda precisa ser feita com muito critério, com critério de onde existe a boa gestão pública e onde é que o dinheiro vai fazer a diferença na ponta. Isso é fundamental. Então, o parlamentar precisa fazer a lição de casa para saber se a emenda dele está indo para o melhor lugar e tendo a eficiência, já que o governo não tem nenhum critério para mensurar a eficiência do gasto público. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre a possibilidade de Tarcísio de Freitas ser o candidato da direita à presidência da República e as reflexões que pessoas próximas a Tarcísio fazem dessa possibilidade. Em que momento ele seria escolhido? Quais seriam as condicionantes? Daqui a pouco a gente vai trazer esse debate. Só quero passar para o delegado Palumbo para fechar essa análise sobre a discussão em torno da imunidade parlamentar. O deputado Sóstenes, que é o líder do PL, alegou imunidade parlamentar para não dar a resposta que Flávio Dino queria. E aí Flávio Dino, ministro do STF, enviou um comunicado, um ofício, se manifestou oficialmente rejeitando a resposta de Sóstenes Cavalcante, dizendo que a imunidade parlamentar não o eximiria da necessidade e da obrigação de explicar a transparência sobre as emendas parlamentares, delegado. Ou seja, estão rasgando mais uma vez a Constituição Federal. No seu artigo 53, ela é muito clara como a luz solar. Uma criança de 12, 13 anos conseguiria interpretar. Deputados e senadores são invioláveis por suas palavras, atos. Ou seja, mais uma vez, um deputado tem que prestar satisfação a outro poder, mesmo estando expresso na Constituição Federal, que ele tem imunidade. Mais absurdo que isso foi o que fizeram com o Van Hatten, que falou na tribuna da Casa do Povo, na Câmara dos Deputados, e mesmo assim é intimado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Uma vergonha, um delegado que se submete a emitir uma intimação dessa, uma vergonha, é vergonhoso, isso é ilegal. Então, estão rasgando a Constituição Federal. Só ser um deputado sério, um deputado correto, que luta pelo aquilo que ele acredita nos seus princípios, ele luta, é o que ele está fazendo. Quanto às emendas, eu concordo plenamente com o Beraldo, concordo com o Dávila. Algumas coisas que acontecem é vergonhoso. Eu vou dar exemplos práticos para vocês e para a nossa audiência, para o povo que está nos ouvindo, principalmente aquele taxista que está no rádio, que não entende muito bem o que é emenda. Emenda é um dinheiro que vai para o parlamentar, deputado e senador, distribuir para a saúde, para a segurança, para a educação, para a cultura. E eu, certa feita, semana retrasada, acho, conversando com um prefeito, que claro, não vou falar de onde é, ele perguntou, onde você está mandando as suas emendas? Mandei 1 milhão
para o GAAC de São José dos Campos, que é o grupo de assistência que cuida de crianças com câncer. E mandei também 1 milhão para o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo. E também mandei aqui para Ribeirão Preto, para o Instituto do Câncer. Eu estou aqui. Você está louco? Isso não vai te dar voto. Foi o que eu ouvi deste prefeito. Eu ouvi isso desse prefeito. Eu estava com a dona Marilza, minha assessora. Ela olhou com cara de tristeza para mim. Eu também olhei com cara de tristeza e falei assim, prefeito, pode até não dar voto. Mas se o senhor conhecesse o GAAC lá de São José dos Campos, que é o grupo de assistência a crianças com câncer, aonde tem lá a dona Rosimeira, que faz um trabalho fantástico, e se salvar a vida de 2, 3 crianças, já está valendo a pena, não estou preocupado com o voto. Mas, infelizmente, esses políticos, eles ficam lá como sanguessuga, querendo emenda, e se esquece da ponta, da saúde, como bem disse o Dávila. Se o dinheiro vai para um hospital de base e ele está sendo bem empregado, ótimo, perfeito, não se preocupe com o voto vem naturalmente, mas não. Eles querem fazer o seguinte, vamos pegar uma emenda aqui, vamos fazer uma estrada que vai dar lá na fazenda do meu compadre. Ah, pelo amor de Deus, emenda não foi feita para isso. Quando ela é empregada bem, onde você ajuda as pessoas lá na ponta, vale muito bem e dá gosto quando a gente vê prefeitos também, a maioria dos prefeitos são sérios, viu? Poucos são aqueles que se corrompem, e principalmente cidade pequena, onde você tem dinheiro para absolutamente nada, eles não conseguem nem pagar o funcionalismo público e fica ali com o canequinho, implorando por emenda por causa desse pacto federativo, onde o governo federal abocanha a maior parte do dinheiro. E eles ficam lá pedindo para a saúde. E quando você manda, às vezes, 100 mil reais para a saúde, tem prefeito que agradece você sem parar, porque 100 mil reais pode fazer a diferença na compra de um medicamento para aquele senhor de idade que teve o seu benefício roubado por esses ladrões corruptos que estavam ali na frente do INSS, que estavam ali trabalhando no INSS, enquanto ele não tem um remédio. Aí quando você manda uma verba para um local desse, pobre, numa cidade pobre, faz uma diferença tremenda. Então, a emenda, quando é utilizada por deputados e senadores sérios, ela pode fazer diferença na vida das pessoas. Pois é, isso que o delegado Palum traz para a gente é importante para as pessoas entenderem um pouco como é a política, né? Para muitos é um negócio, né? Vai dar voto? Não vai? Então descarte, entendeu? O objetivo, né, delegado Palum, não é se vai fazer a diferença na vida de alguém, das pessoas mais simples, mais humildes. Isso deveria nortear o trabalho de um político, né? Mas o que a gente vê, em muitos casos, é justamente esse objetivo em torno das eleições. Vai dar voto ou não vai? Ao invés de ajudar um hospital que cuida de crianças com câncer, muitas vezes é mais vantajoso, na visão daquele parlamentar, dar dinheiro para fazer um chafariz, né? Alguma coisa que fique bonito, que chame a atenção daquela população de uma pequena cidade. Enfim, a gente vai continuar acompanhando essas movimentações.